A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso Discipulado 1. Nós estamos na aula 9, o discípulo e o Espírito Santo. Esse curso tem o objetivo de facilitar para você que é novo convertido o entendimento da Bíblia Sagrada, os princípios cristãos, a base do Evangelho. Se você é novo convertido ou se você já tem um tempo de fé e nunca fez o discipulado, esse curso é para ti, para que você entenda os principais pontos da fé cristã. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O texto bíblico está em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa aula se destina a explicar para você sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós, crentes, cremos na Trindade. Nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há alguns que creem de forma diferente e de que não há uma Trindade. A aula então serve para você entender a existência da Trindade, nós vamos prová-la dentro da Bíblia Sagrada, e você entender isso pela fé aceitar e pela fé se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Para te provar a existência do Espírito Santo, nós primeiro vamos falar da natureza dele. Em seguida, alguns nomes e símbolos que o Espírito Santo apresenta na Bíblia Sagrada. E, por fim, a obra que ele realiza. Vamos à aula de hoje, então? A natureza do Espírito Santo. Primeiro, vamos falar de provas bíblicas da sua divindade. Nós já começamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, você encontra a primeira referência ao Espírito Santo. Se você buscar na sua Bíblia Sagrada, Gênesis 1, versículo 2, vai dizer: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Nós já vemos aí, na primeira referência, no segundo versículo da Bíblia, a existência do Espírito Santo. A natureza dele, ele é onipotente igual ao Pai, igual ao Filho. Ele possui o atributo da onipotência. Ele possui o atributo também da onisciência. Ele sabe todas as coisas, ele revela. No caso, por exemplo, de Ananias e Safira, que tentou enganar a igreja primitiva, foi justamente o Espírito Santo que revelou a Pedro o que estava oculto, obscuro aos olhos da igreja. O Espírito de Deus revelou a Pedro isso que estava acontecendo. Onipresença também. Ele é onipresente, e a sua glória enche todos os céus e terra. Qual a sua prova da sua personalidade? Há diversas. Veja, quando nós falamos de prova de personalidade, nós estamos provando que ele é uma pessoa, que ele existe. Ele não é uma energia, uma força. Não. Ele é real. O Espírito Santo, ele é real. Ele existe assim como existe Deus Pai, assim como existe o Deus Filho. Ele é o Deus Espírito Santo. Como sabemos? Porque ele tem vontade e sentimentos. Veja, por exemplo, o que está escrito em Romanos, capítulo 8. Acompanhe pela sua Bíblia. Versículo 27, que diz assim: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Eu vou ler um versículo antes que diz: Da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tem vontade, ele intercede, ele tem sentimentos. Você então percebe a capacidade
que ele possui intelecto, volição. Ora, uma energia, uma mera força, não possui esses atributos que ele possui. Tais atributos mostram personalidade, essência. É uma pessoa. Se você ler ainda em 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 2 de 2 Coríntios, a partir do versículo 10, diz: e a quem perdoardes alguma coisa, eu também o perdoo. E o que eu perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos seus ardis. Aí o verso 16 vai dizer: para este certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. Por tais coisas é idôneo. Então o Espírito Santo, ele possui sentimentos e emoções. Se você ler Tiago, capítulo 4, versículo 5, ou pensais que em vão diz as Escrituras, o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme. O Espírito Santo tem ciúme, zelo do crente. Isso indica personalidade. Tá? O que mais que ele faz? Ele revela. Lá em 2 de Pedro 1, 21, fala sobre a revelação. A palavra foi revelada pelo Espírito Santo ao homem. Em João 14, 26, Jesus, que o Consolador viria para nos ensinar em toda a verdade. Então ele ensina. Lá em Romanos 8, 26, nós já lemos que ele intercede. Lá em Atos 13, 2, a igreja de Antioquia ia enviar obreiros. O Espírito Santo ordenou quem deveria ser enviado. Lá em João 15, 26, diz que ele testifica de Cristo. Lá em Apocalipse 2, 7, ele fala às igrejas. Lá em Apocalipse 2,17, ele convida a salvação. Então, perceba, ele revela, ele ensina, ele intercede, ele ordena, ele testifica, ele fala à igreja, ele convida a salvação. Tudo isso são atributos pessoais. Apenas alguém, uma pessoa com poder próprio, com ideias, com vontade, é capaz de fazer isso. Uma energia não é capaz de fazer isso. Um animal não é capaz de fazer isso. Um robô não é capaz de fazer isso. Todos esses atributos mostram que o Espírito Santo ele tem vontade própria. Então ele existe. Ele existe como pessoa, não uma pessoa humana de carne e osso. Ele existe como uma pessoa divina. Ele tem personalidade. Tudo isso que eu citei são traços de uma personalidade. A Bíblia também vai indicar nomes e símbolos pelo qual ele possa ser conhecido. Se ele existe, ele tem nome. E na Bíblia nós encontramos lá em Lucas 20 chamando de Espírito de Deus. Lá em Romanos 8:9 chamando de Espírito de Cristo. Lá em João 14:16 chamando de o Consolador. Lá em João 14:17, 16:17 chamando de Espírito da Verdade. Lá em 2 Coríntios 12 chamando de Espírito da Graça. Em Romanos 8:2 chamando de Espírito da Vida. Além do seu nome próprio, que é Espírito Santo, também encontrado na Bíblia Sagrada. Ele possui alguns símbolos que o identificam a sua ação. Por exemplo, ele é simbolizado pelo fogo, porque ele é o agente purificador de pecados na vida das pessoas. Ele é simbolizado como o vento. No encontro com Nicodemos, que Jesus teve com Nicodemos, lá em João 3, o Senhor referiu a ação do vento para ilustrar a operação do Espírito Santo na vida regeneradora das pessoas. Ele também é simbolizado com a água. Jesus também disse para o mesmo Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito para poder entrar no reino de Deus. Ele é simbolizado pelo selo. Tá? Por quê? É o selo da redenção. É um objeto selado. O crente, ele é selado para a salvação em Deus. Então ele possui um selo, uma propriedade, um tag de propriedade. Pelo azeite também,
Ele é simbolizado pelo azeite, lá em Tiago 5,14, porque trata também da questão de unção. Né? É ele quem unge, é ele quem chama o obreiro para a sua igreja, é ele quem unge com óleo. Então, o azeite é um dos símbolos da terceira pessoa da Trindade, simbolizado também como a pomba. João Batista viu descer do céu como uma pomba e pousar em cima de Jesus, enquanto Deus falava do alto: este é meu filho em quem me comprazo. Então você tem aí a Trindade em ação. Você tem Deus falando lá dos altos, você tem Jesus sendo batizado na terra e você tem o Espírito Santo baixando sobre a cabeça dele em forma de pomba. A Trindade manifesta, e João viu tudo isso. Por fim, o que você precisa entender é a obra do Espírito Santo. Já entendemos a natureza dele, já vimos prova da sua personalidade, já vimos nomes do Espírito Santo, já vimos símbolos do Espírito Santo. Precisamos, por fim, entender a obra do Espírito Santo. E ele tem uma dupla obra: no pecador e no crente. No pecador, é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem convida o homem para a salvação. É ele quem coloca o desejo no homem, o arrependimento no homem, no coração do homem, para que ele se reconcilie com Deus através do sacrifício de Jesus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o Espírito Santo, o primeiro trabalho dele é justamente no pecador, convencendo ou tentando convencer, dissuadi-lo do pecado. No crente, o Espírito Santo também tem uma grande obra. Ele consola o crente. João 14 chamou de consolador. Ele conduz, guia em toda a verdade. João 16,13 fala sobre isso. Outro consolador está vindo, Jesus disse. Outro consolador vem e vai vos guiar em toda a verdade. Ele intercede pelos crentes. Eu li Romanos capítulo 8, 26. Ele intercede. Quando você ora a Deus, o Espírito Santo intercede. Ele pega a sua oração e ele transforma a sua oração para chegar perante Deus. Porque somos falhos. Mas o Espírito Santo filtra tudo isso. Ele santifica. O crente, ele é uma nova criatura. Ele precisa estar diante de Deus como tal, como nova criatura. Precisa ser regenerado. Precisa deixar as últimas práticas, as práticas do passado, e apresentar-se digno para com Deus com frutos dignos de arrependimento. E quem trabalha isso na vida do crente é o Espírito Santo. Além de trabalhar no pecador e no crente, ele trabalha na igreja como todo, na obra de missão. É ele quem chama no ministério da pregação. É ele quem instrui o pregador, que dá a revelação da palavra para o pastor, que vai doutrinar. Na oração, é ele quem intercede, ele distribui para a igreja, para o caráter da igreja, o fruto do Espírito Santo. E para a obra, a operação da igreja, ele produz os dons do Espírito Santo para ser usado na igreja naquilo que for útil. Então perceba que o ministério do Espírito Santo, ele é bem extenso. O Espírito Santo existe, ele é Deus, ele tem vontade própria e ele tem um largo trabalho no incrédulo, no crente e na igreja como comunidade. É ele quem dá dons e frutos. É o maior ministério que tem hoje. Deus está nos céus, Jesus também está à direita de Deus, mas o Espírito Santo está justamente aqui, é o outro Consolador que está guiando a igreja até um dia entregá-la ao Senhor. Vamos para as questões de hoje? Eu vou fazer algumas perguntas e você responde aí nos comentários aquilo que você entendeu conforme a lição. Cite a referência bíblica onde o Espírito Santo é citado pela primeira vez. Segunda pergunta. Cite as características de personalidade do Espírito Santo. Terceira pergunta. Cite os atributos que atestam a divindade do Espírito Santo. A quarta pergunta. Quais os símbolos do Espírito Santo destacados nessa lição? E a quinta pergunta. Que tipo de obra o Espírito Santo
realiza no crente? São essas 5 perguntas que eu deixo para ti nos comentários. Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família, e até a próxima.